está feliz? Você vai dar um glória a Deus. Quantos aqui estão felizes? Amém. Se você não está, receba na sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra que tem o tema a fé que traz o refrigério. Você já viveu dias difíceis que tudo que você queria era paz? Tem dia que nem de dinheiro a gente precisa de paz. Se bem que dinheiro é bom, né, gente? Para usar com propósito, né? Deus quer nos abençoar, mas tem momentos que a gente não quer nada, a gente só quer a paz. Tem aquela famosa frase, né, que fala que a paz não tem preço. Porque a paz ela é muito importante, ela é o estado de bem-estar na sua mente, no seu coração, é o que te faz dormir, é o que te faz acordar bem. Uma pessoa que não está em paz, ela sofre de insônia. Uma pessoa que não sente paz, ela está constantemente irritada, estressada. Todas essas emoções desajustadas vêm por uma raiz, vem por uma causa. E se você não está sentindo paz ao seu coração, se você está sendo atormentado em sua mente, hoje eu quero ministrar uma palavra que vai trazer libertação em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus gera transformação. A palavra de Deus gera mudança na nossa mente, mudança no nosso interior. Se você precisa da paz, você está no lugar certo. Olha aí para o seu vizinho e diga: você está no lugar certo. O lugar do ambiente da paz, lugar de milagres em nome de Jesus, amém? Em Atos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, ele traz uma pregação que se convertem milhares de pessoas ali, com apenas um discurso. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu recebi uma visitação tão grande da parte de Deus, quando eu voltei do revisão de vidas, e eu queria estar em todas as áreas da igreja, eu queria ajudar em tudo, eu queria estar em todos os cultos, era aquela vontade de estar servindo a Deus. Alguém pode colocar ali a pilha para mim, por favor? Vamos, pode ir, vai dar certo, você consegue. Eu vou falando aqui, e aí se falhar, pessoal de casa, aqui da igreja, vocês me entendem aí. Então vai, alguém vem aqui, ajuda nos universitários, vamos. Gente, quando eu estava no ensino médio, vai acabar e vocês vão ficar curiosos. Agora sim, quando eu estava no ensino médio, eu recebi uma visitação muito grande de Deus. Eu estava em tudo, eu buscava muito o Senhor naqueles dias, continuo buscando, viu, gente? Mas assim, foi aquele primeiro amor, vim para a igreja, fiz o revisão, e eu lembro que eu queria abrir uma célula na minha escola. Eu tinha experimentado tanto do poder de Deus, tanto da unção do Senhor, que assim, gente, eu não tinha medo, eu não tinha vergonha. Foi uma visitação assim tão poderosa que eu falei assim: eu vou conversar com a diretora para abrir uma célula aqui na escola, porque eu quero que as pessoas conheçam a Jesus. E o apóstolo Pedro, depois que ele experimentou do grande poder do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos, e veio, o Pentecostes como promessa do Senhor Jesus, que eles seriam visitados e batizados com fogo.
Com esse discurso que ele pregou, ele ganhou milhares de pessoas. E eu também experimentei, você também com certeza deve ter experimentado isso, quando você aceitou a Cristo, quando você fez o revisão de vidas. E eu cheguei na diretora da escola, cheia de coragem, para poder ter uma permissão, para conseguir um espaço ali na escola, para poder reunir as pessoas, antes que aquilo virasse uma fofoca e as coisas poderiam me prejudicar. Eu falei assim, não, eu vou conversar com ela, explicar o que eu quero fazer, porque eu já estava andando no intervalo com um papel escrito Jesus te ama no uniforme. Então, essa menina está doida, né? Então é melhor eu me preparar. E eu falei assim para ela, muito brava, gente, eu fui morrendo de medo, muito brava mesmo, aquela diretora assim, tipo igual a Joana, muito brava. Brincadeira, porque a Joana já foi diretora. E aí, eu cheguei nela e falei assim, olha, expliquei, eu tive um encontro com Deus, eu sou da Igreja Sara Nossa Terra, e assim, eu quero muito falar de Jesus aqui para as pessoas. Se eu pudesse ter uma sala que não esteja utilizando aqui na escola, são muitas salas, eu quero assim, poder falar do que eu estou vivendo para os jovens, e eu acredito que vai ajudar muito. E assim, eu estou aqui para poder pedir um espaço, nem que seja pequeno, para eu poder reunir e tá tudo bem, para eu falar com essas pessoas, né? E aí ela falou assim para mim, ela parou, ficou pensando, eu falei, nossa, é agora que eu vou receber ou não, né? Eu falei assim, não tem problema, se eu receber ou não, na hora que acabar a aula, eu vou fazer depois da aula na porta da escola, não tem problema, né? Eu já fui assim. E aí eu cheguei para ela, ela ficou esperando, ela falou assim, olha, eu não vou te ceder uma sala, um espaço. Aí ela esperou a minha reação, né? Eu, né? Meu ombro já caiu. Ela falou assim, em cada sala tem uma caixa de som. E essa caixa de som realmente passava os recados, né? Quando alguém precisava ir para a diretoria, né? Chamava lá, meu nome, graças a Deus, nunca foi chamado, né? Mas anunciava os recados, tocava o sino, enfim. Ela falou assim, olha, eu tenho uma ideia melhor. Aí eu já fiquei toda animada. A gente tem aqui um aparelho de som na escola que faz a transmissão. Eu quero que você, durante todas as manhãs, você traga uma palavra dessas que você quer falar, todos os dias da semana, antes de começar a aula. Durante 5 minutos é seu. Você topa? Gente, eu queria dar um glória a Deus. Ai, glória a Deus! Quase que eu falei em línguas, né? Glória a Deus, né? Falei, nossa, não acredito, que bom! E durante todo o meu ensino médio, de segunda a sexta-feira, eu no Colégio Estadual de Passos, eu dei uma palavra ali. Todos os dias. E no intervalo, né? Jesus te ama, ia, convidava. O que eu quero dizer para você? Que quando nós experimentamos do poder de Deus, quando nós somos cheios do poder de Deus, nós recebemos fé, nós recebemos ousadia. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, que nós não recebemos espírito de covardia. Nós não recebemos espírito de temor. Esses espíritos não vêm de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós recebemos o espírito de amor, nós recebemos um espírito de intrepidez, nós recebemos um espírito de moderação, de bom senso, e é esse espírito que nós precisamos tomar posse hoje das nossas vidas. Nós precisamos rejeitar o espírito que não é de Deus e tomar posse do Espírito Santo do Senhor, que vai trazer fé, que vai trazer transformação, que vai trazer a paz que você precisa. Você sabe qual que é, o que gera o refrigério por meio da fé? Fala comigo, arrependimento. O arrependimento é algo que a maioria de nós sabemos o conceito, mas muitas pessoas não se convertem totalmente. Sabe o que significa, mas a sua mente, o seu coração não é convertido. Eu lembro que também
na autoescola era uma confusão, né? Conversão à direita. Por que não fala? Vira à esquerda, vira à direita. Por quê? Conversão. Você mudou totalmente. Você estava indo para uma direção. A tua mente tem um pensamento. Você muda esse pensamento. O seu falar é de um jeito, você muda, você converte. E quando nós experimentamos do Espírito Santo, nós não somos mais os mesmos por causa do arrependimento. O arrependimento é a principal atitude de fé que vai trazer paz para o seu coração. E o apóstolo Pedro, lá em Atos 3, versículo 19, depois que ele experimentou do Espírito Santo, depois que aquele simples pescador, sem educação, sem fundamentos culturais, foi chamado e foi levantado por Deus, Jesus o chamou e ele teve uma experiência sobrenatural com essa pregação, com esse momento que ele estava falando com o povo. Vidas foram impactadas. É assim que o Espírito Santo quer fazer através de você. Ele quer te encher para mudar vidas. Ele quer te encher para que você se converta. Ele quer te encher para que você não seja a mesma pessoa mais. E o apóstolo Pedro, ele começa dizendo assim, olha a principal pregação dele. Foi a mesma que foi o início do sermão de Jesus. A primeira palavra de Jesus, a primeira coisa que Jesus pregou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o apóstolo Pedro, ele começa falando assim, uma novidade. Ele começa a pregar algo muito novo, muito diferente de Jesus. Ele começa a pregar: arrependam-se. Sabe por quê? Porque a palavra é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Se essa palavra que Jesus anunciou trouxe o reino dos céus, se essa é a principal mensagem que vai mudar as nossas vidas, é uma atitude de fé que nós temos que ser para sermos transformados. Se você quer ser transformado, se você quer ser cheio da glória de Deus, eu tenho uma mensagem que não muda, e essa mensagem é: arrependa-se. Essa mensagem não muda, ela continua eterna. Arrependam-se. Foi o que o apóstolo Pedro pregou. Pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. A primeira mensagem é arrependimento, é o que vai gerar descanso para a sua alma. Sabe por que muitas pessoas estão atormentadas, estão sem paz? Porque não estão buscando o Espírito Santo, não estão buscando arrependimento. Você sabe o que vai trazer refrigério para a sua alma, descanso para os seus pensamentos e para a sua alma? Arrependimento. Você sabia que a maior parte das doenças, 95% das doenças, tem cunho não degenerativas, tem cunho emocional. E quando alguns estudiosos foram pesquisar, e tem muitas pesquisas falando a respeito do câncer, a questão, a denotação de falta de perdão ou de culpa pesa muito grande nas emoções. É um peso tão grande que as pessoas têm adoecido, ou porque se sentem culpadas, ou porque não conseguem perdoar. Mas essa mensagem, ela veio para trazer vida. Jesus, ele diz: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Você sabe o que é esse anúncio de vida abundante? Está conectado com a palavra arrependam-se. Jesus veio e a primeira mensagem é: arrependam-se. Diga comigo: arrependam-se. Tenho medo de falar isso não, gente. Arrependam-se. É uma mensagem forte que faz a gente mudar, é um desafio. Arrependam-se. Se você quer experimentar do reino de Deus, se você quer paz, se você quer refrigério para sua alma, arrependa-se
é para mudar, é para deixar o pecado. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, arrependam-se, pois se acheguem a Deus, e os seus pecados serão cancelados. Imagina uma dívida que você tem, você não consegue pagar essa dívida. Às vezes você fala assim, essa palavra é para mim. Está amarrado, você vai ser próspero, você é uma pessoa próspera, amém? Uma dívida que você não consegue pagar, muito alta. Uma dívida que é imensurável. E de repente o banco te liga e fala assim: oi, tudo bem? Aqui é a Maria do banco tal, tudo jóia? Eu estou te ligando para falar que a sua dívida de X valor está cancelada. Você não tem mais nada, você não deve mais nada. É isso que Jesus fez por nós. Ele cancelou os nossos pecados. Ele olhou para você e falou assim, ó: João, Maria, Renata, Naldo, Marilza, Valéria. Ele olha para nós e diz assim, ó: sabe tudo que você fez? Tudo que você fez lá no mundão? Aí você vai e começa a pensar: ai meu Deus, o Senhor se lembra? Está cancelado, você não deve mais nada. Você está justificado. Senhor, mas até aquele podre que eu fiz, até ele está cancelado. E o pecado cancelado, uma dívida paga, traz paz ou não traz paz, gente? Se uma dívida que a gente deve e a gente vai lá e paga, o melhor dia da nossa vida é o dia do pagamento, que você recebe, você paga seus boletos, você paga seu aluguel, você paga suas contas. Parece assim, você não quer guerra com ninguém, uma pessoa que paga suas contas, não é, gente? É um sentimento. E quando você não paga suas contas, como é que você fica? Irritado, preocupado, fica angustiado, você fica sem conversar com sua esposa, com seu esposo, você fica com aquela aflição, porque a dívida te faz ficar pesado, a dívida te faz se sentir mal, a dívida te faz ficar perturbado, e Jesus está dizendo: eu cancelo todos os seus pecados. O apóstolo Pedro pregou a mesma mensagem de Jesus: arrependam-se, cheguem a Deus, e os seus pecados serão cancelados. Se houver arrependimento, essa é a fé que vai trazer o refrigério para a sua vida, em nome de Jesus. Será que você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus, porque Ele cancelou as suas dívidas? Ele cancelou os seus pecados, Ele apagou tudo. Será que você pode agradecer a Deus? Eu quero que você faça uma celebração aqui, como se você tivesse ganhado um sorteio com um prêmio maravilhoso aí, que vai mudar a sua vida, amém? Se você tivesse recebido uma ligação que a sua dívida fosse paga, você ia pular, você ia desligar na cara da mulher e ia sair correndo, não era assim? Você tem os seus pecados cancelados por Jesus. Aleluia! Glorifique o nome de Jesus, queridos. Não aceite o espírito que não vem de Deus, o espírito de medo, o espírito de covardia. Esse espírito não vem de Deus, não aceite esse espírito. Deus te deu o espírito de coragem, de temor, de amor. Deus te deu espírito de equilíbrio, de bom senso. Esse foi o espírito que Deus deu a você. E essa é a mensagem. O arrependimento vai produzir paz aos nossos corações. Aquele pecado mais cabeludo que você teve, esquece. Não está só lançado no mar do esquecimento, mas está também, não tem que lembrar mais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu faço? Eu
prossigo para o alvo. Eu não tenho mais que lembrar. Eu não tenho mais que lembrar daquilo que meu esposo fez, falou comigo lá atrás, o que a minha esposa fez, falou comigo lá atrás. Eu não tenho mais que lembrar daquela falha que eu cometi, porque eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi, os meus pecados foram cancelados em Jesus e eu recebo a paz. Jesus, ele fala: receba a paz que eu vos dou, a paz que o mundo não pode dar. É a paz que Jesus apresenta para nós. É a sensação que não é só naquele momento que você sente, mas é um estado estável, é algo estável no teu interior. O Espírito Santo de Deus, ele traz o fruto do seu Espírito que ele produz em nós. Deus quer trazer paz para você. E nós precisamos arrepender para ter o nosso coração, a nossa mente transformada por Ele. 3 coisas que nós vemos na palavra de Deus que o arrependimento produz. A primeira coisa é que o arrependimento, ele produz uma mudança nos nossos pensamentos. É por isso que nós não podemos, o versículo de Romanos 12, versículo 2, pastor João Paulo pregou ontem, falou sobre esse versículo: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas o que? Transformai as vossas mentes. Que mais? Pode falar, gente, sem medo. Transformai a vossa mente para que compreendeis. Então, eu só consigo compreender alguma coisa da parte do Espírito Santo de Deus se eu tiver arrependimento. Por isso que essa é a principal mensagem. É por isso que Cristo se apresenta como verdade, Ele se apresenta como a vida, Ele se apresenta como o caminho verdadeiro para nós. Quando ele se apresenta dessa forma, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo assim, ó: vocês vão experimentar dessa verdade, vocês vão conseguir trilhar esse caminho, vocês vão receber a vida em abundância que eu tenho para vocês, se vocês se arrependerem. E o arrependimento, ele faz com que os nossos pensamentos, eles sejam transformados. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo e nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, nós começamos a mudar. A gente não é mais o mesmo, eu não tenho mais as mesmas vontades, os meus pensamentos que eu tinha antes de aceitar Jesus. Por quê? Porque a minha mente agora ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se você olha para o seu pecado e você não sente que ele é um pecado, se você acha que aquilo que você está fazendo é normal, é porque você não se converteu verdadeiramente. A principal mensagem é: arrependam-se, para que tenha uma mudança de pensamento, para que tenha uma mudança de mente. E se eu estou lidando com as coisas da minha vida como algo normal, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai produzir arrependimento. Ele veio ao mundo para nos convencer do pecado. Ele veio ao mundo para trazer o juízo. Ele veio no mundo para trazer o bom senso, para produzir em nós o mesmo caráter de Cristo. Por que nós precisamos imitar a Cristo? Como que nós vamos conseguir fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus, que cancelou, através do arrependimento, o Senhor cancelou os nossos pecados. Então eu tenho uma nova mente. A segunda coisa é que uma pessoa que se arrepende, ela tem os seus sentimentos transformados, as suas emoções, a ira, aquele desequilíbrio, aquela maneira de sentir. Se você busca o Espírito Santo, Ele trouxe a nós, do seu próprio Espírito, o bom senso, a moderação, o domínio próprio. Quando você vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós temos os frutos do Espírito Santo, que são frutos para que o nosso caráter seja desenvolvido, para que o nosso interior, as nossas emoções, elas sejam ajustadas.
Então as nossas emoções, elas precisam se sujeitar. Se você naturalmente, você tem uma natureza que te distancia das pessoas e de Deus, você precisa mudar, se converter, se sujeitar ao Senhor, para que a sua natureza carnal, ela morra. Que é isso que a palavra do Senhor, é isso que os apóstolos, é isso que Jesus nos ensina, que a nossa natureza velha, ela precisa ser morta, o velho homem precisa ser morto, para que uma nova natureza possa reinar sobre nós, para que o novo eu nasça, para que eu possa nascer de novo. Nós temos que crucificar a nossa carne. É difícil crucificar a nossa carne, é muito difícil crucificar as nossas vontades, é muito difícil. Mas quando você se arrepende, você faz, você tem paz. Quando você se arrepende, você faz, você experimenta do Espírito Santo. Por que que só é possível nós recebermos uma grande visitação, um avivamento do Espírito Santo? Por causa de arrependimento. O versículo da nossa igreja, que está lá em Crônicas 7,14, fala sobre um grande avivamento de Deus, que vai sarar essa terra. Mas o versículo, ele começa a dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, a minha presença e afastar-se. Isso está falando de arrependimento dos seus maus caminhos. O que vai acontecer? Deus, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei e curarei a sua terra. O seu sofrimento, a sua crise, a sua dor, ela não tem gerado paz ao seu coração, porque está ferido. Mas tem uma palavra de Deus que, se houver arrependimento, se houver um coração que se humilha, Ele vai ouvir, Ele vai fazer com que a sua terra, com os seus sofrimentos, que a sua dor seja sarada. Ele mesmo está dizendo isso ao povo de Israel, e essa palavra serve a nós. É algo que cai no nosso coração hoje, que produz vida, porque Ele se apresenta como a vida, e é vida que o Espírito Santo tem para você, vida em abundância, cura para as suas feridas, mas precisa ter arrependimento, precisa ter conversão de vida, de coração, se converter dos seus maus caminhos, mudar. Eu me arrependo, os meus pecados, eu me achego a Deus, e se buscar a minha face, arrependam-se, pois, cheguem a Deus, e os seus pecados serão cancelados. O meu povo que se humilha e busca a minha presença, eu dos céus ouvirei, eu perdoarei os seus pecados. Vocês estão compreendendo que é a mesma linha, é a mesma mensagem que a Bíblia tem trazido para os nossos corações? Desde Gênesis e Apocalipse, a mensagem é a mesma: arrependam-se. É chegado o reino dos céus, é chegada a visitação do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, amém? É a principal mensagem, e as nossas emoções precisam ser ajustadas, as nossas emoções precisam ser sujeitas. E o terceiro, nós precisamos, aquele que se arrepende tem uma mudança no seu coração, e isso está falando sobre decisão, que é você olhar para o seu pecado e você decidir não fazer de novo. Você decide não fazer as coisas mais que você fazia. Quando eu estudava, eu fiz um trabalho com drogaditos, usuários de droga, e eu lembro que uma pessoa de uma família muito tradicional, de Passos, ele tinha saído há uns meses, como usuário de drogas. Ele tinha feito um tratamento, ele também se converteu, e ele falava, e eu tinha que fazer uma entrevista para poder contar, lá para a sala, o trabalho era esse, tinha que apresentar, para falar como que ele se recuperou, como que foi o desenvolvimento dele emocional, para dominar a vontade de usar drogas. E ele falou assim para mim: Samela, às vezes eu passo na rua
Se eu sinto o cheiro de mato, na hora me vem aquela vontade, porque ele usava droga, né, no meio do mato. Então, se eu sinto, nossa, me dá uma vontade, dá vontade de ir lá, e aí eu mudo de rua, e aí eu luto. Às vezes eu estou em casa, mas eu sinto o cheiro da droga, e me dá uma vontade, mas eu não desisto, eu não cedo. Isso está me tentando, mas eu sei, eu decidi, eu não posso mais fazer isso. É uma mudança de coração. Você vai ser tentado às vezes para você voltar o seu cérebro, a sua mente. É igual quando você vai fazer exame de sangue, você tem que ficar de jejum. Gente, a pior coisa que existe é fazer jejum para tirar sangue. Sua boca seca de vontade de beber água, de comer. Você nunca teve tanta fome na sua vida quando você está de jejum para fazer exame, ou de jejum na igreja, né, num sacrifício que você está fazendo. Então você sabe, né, porque eu fiz isso esses dias, eu passei por isso, foi difícil. Então às vezes você está num propósito e você tentar cair. Por quê? Porque as suas emoções estão ali. E é uma decisão no nosso coração. Então nós temos que decidir em nome de Jesus, amém? Decidir em não pecar de novo. E aí continuando, Atos 3, 20 e 21. E aí vem o descanso da parte de Deus. Aí está falando, arrependam-se, seus pecados vão ser cancelados, e virá o tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que lhe foi designado, Jesus, e é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Quantos estão aguardando a volta de Cristo? É a nossa maior esperança, é Jesus voltar e buscar a sua igreja. Mas para isso, precisa ter a restauração de todas as coisas. Precisa ter uma busca pelo Espírito Santo, precisa ter um avivamento. O nosso coração precisa ter sede do Espírito Santo. É assim que nós vamos ter paz. É assim que a nossa alma vai ter o refrigério. Gálatas 5, versículo 16 ao versículo 18. Diz assim: pois isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito. É por isso que às vezes a gente fica em conflito, entra em crise. Ai, tá tão difícil, eu tô com uma crise, eu tô passando por um momento assim na minha alma, meus pensamentos, um conflito muito grande. Existe um conflito por causa da carne e do Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? É tempo de você buscar com todo o seu coração. Amém? Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas o horário vai nos impedir. Deixa para depois. Amém? E eu quero que você neste momento possa buscar de todo o seu coração a presença, a palavra de Deus. Se o teu coração está inquieto, se você precisa de descanso, o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer descanso. Mas eu quero te desafiar nessa noite a buscar com todo o seu coração. Eu quero te desafiar a clamar o Senhor e a fazer uma oração de arrependimento, para que os céus se abram na tua vida. Se você se arrepender de todo o seu coração, os seus pecados serão cancelados, e virá o tempo do descanso de Deus para a sua vida. Virá o tempo de descanso para a sua mente, virá o tempo de descanso para o seu coração, virá o tempo de descanso para as suas emoções. Fique de pé no seu lugar. Se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo cobrado por si mesmo, por algo que você tenha feito, ou você se cobra de uma forma que tem trazido muito peso para você, tem uma palavra de Deus para nós em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que não há condenação? Porque não há mais dívida.
não tem motivo para você se culpar. Não tem motivo mais para você viver sem paz. Cristo nos libertou. Cristo cancelou os nossos pecados. Cristo veio e pagou as nossas dívidas. Levante as suas mãos aos céus e diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Cristo me libertou. Cristo me restaurou. Cristo me salvou. Diga: eu rejeito todo espírito que não vem de Deus, e eu aceito o Espírito do Senhor em minha vida. Espírito de amor, espírito de coragem, espírito de equilíbrio. Diga: eu tomo posse do Espírito Santo de Deus. Eu tomo posse da paz do Senhor. Eu recebo em nome de Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quantos podem agradecer novamente a Deus? Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou. Obrigado porque as minhas dívidas foram pagas. Versículo 5, versículo 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, pelo que ela deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa é a mentalidade do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais em paz você vai estar. Descansado você estará. Levante as suas mãos aos céus e comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, das coisas que eu tenho feito. Eu me arrependo, Senhor Jesus, das minhas omissões. Eu me arrependo, Senhor, da minha não resposta. Eu me arrependo, Senhor, do meu medo. Eu me arrependo das minhas fraquezas. Eu me arrependo. Vem, Espírito Santo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se você estiver passando por um vale de sombra e de morte, e se eu passar pelo vale, se você estiver vivendo isso, acharei conforto. O Espírito Santo de Deus vai trazer conforto, vai trazer paz ao seu coração. Eu sei que és aquele. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que me protege. Me guarda. Levante as suas mãos aos céus e se lance aos braços de Jesus. Teus braços é o meu descanso. Se lance aos braços daquele que tem paz. Se lance aos braços daquele que tem refrigério. Receba o refrigério do Espírito Santo. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Espírito Santo de Deus está trazendo descanso para as nossas almas, amém? Quantos recebem nesse momento a paz, o refrigério de Jesus? A fé traz o refrigério. A fé em dar um passo de arrependimento. A fé de você ter uma atitude de conversão, de você mudar os seus hábitos. Haverá um avivamento de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu tenho orado: Senhor, eu quero viver da mesma intensidade daqueles dias que o Senhor me visitou quando eu vim para a igreja, cada dia mais. Quantos querem viver muito mais na presença
presença de Deus, mais do fogo de Deus? Quantos querem receber mais do amor, mais da graça, mais do favor de Deus? Diga: eu quero receber em nome de Jesus. Eu tomo posse da palavra, da paz do Espírito Santo em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que são livres, comece a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Em teus braços, aplauda mais forte, porque você é livre. Jesus cancelou os nossos pecados. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui, em nome de Jesus. Amém. Quando você estiver se sentindo culpado por algo que de repente não tem um caráter de pecado, mas de cunho emocional mesmo, se sentir culpado, se cobrar de você mesmo, fale para sua alma: está tudo bem. É difícil falar isso, né? Mas tenha compaixão de você mesmo, porque você é amado por Deus. Você foi liberto, as suas dívidas foram pagas. Quando estiver assim muito difícil, um dia muito difícil, você está se sentindo mal com você mesmo, fala assim: está tudo bem. Jesus me tornou livre, Cristo me libertou, Cristo liberou as promessas, está tudo bem, vai ficar tudo bem em nome de Jesus, vai passar, amém? É assim que nós guardamos o nosso coração e descansamos no Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez a palavra, a presença de Deus? Pode se assentar, vou chamar os nossos vídeos. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. E o nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus. Na Sara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia, através da rádio Sara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar justiça para o mundo. Seja você também um parceiro de Deus. A fé é uma loucura? É possível acreditar no sobrenatural? Jesus traz aos homens uma visão de valores e princípios divinos jamais declarados. Saiba quais são esses valores e como eles podem mudar a sua vida na campanha O Poder da Fé. Maio, em todas as igrejas Sara. Participe! Essa história começou há 9 anos atrás. Bispo Erasmo e Cláudia, em Minas Gerais, receberam o desafio do nosso profeta. Mudem para São Paulo, unam forças e vamos sarar a nossa terra.
E os bispos de Minas não ficaram pra trás, agitaram a minerada e cresceram mais. De norte a sul a poção foi dobrada. SPMG não param de crescer. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Sou feliz por morar aqui, nessa cidade amada do Brasil. De conquistar é um desafio, eu com São Paulo de alma varonil. Ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo, terra boa, São Paulo da garoa. Ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo, terra boa, São Paulo da garoa. Também vos medirão de novo. Querido, eu achei interessante essa palavra aqui. O que é cada uma dessas palavras que foram enfatizadas? Boa medida é a capacidade máxima de uma vasilha. Recalcada é a vasilha ser enchida até o máximo. Sacudida é o mesmo que sacudir de um lado para o outro. Transbordando é chegar até as bordas, é ter em excesso ou estar repleto. Mas quando fala que ter em excesso, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: nada de Deus é fora do tempo, nada de Deus é demais. Tudo de Deus é na medida certa. Então eu quero declarar com essa palavra aqui para você que é isso, né? Trazendo aquela analogia de como se fosse... imagina aquele pessoal ali antigamente quando ia comprar, talvez ali seus grãos, a farinha, muito antigamente, né, pessoal? Que pegava ali um saco e colocava ali, digamos que talvez uma farinha, e colocava até a tampa, enchia bastante. Aí para caber um pouquinho mais, porque aquela medida, digamos que já ia pagar por aquela medida mesmo, então ali, né, socava ali em cima para caber um pouquinho mais e depois sacudia até que transbordasse. Então, queridos, eu quero declarar para você que hoje talvez está vivendo uma condição de escassez na sua vida. Talvez você veio para o culto hoje assim, por uma questão de obediência. Você está obedecendo aquilo que está sendo ensinado e você está aqui, porque tem uma falta, tem uma escassez. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que esse tempo na sua vida é um tempo passageiro, vai passar. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem desejado em todas as áreas da sua vida, e principalmente
principalmente na área financeira, vai transbordar em nome do Senhor Jesus. Vai transbordar. E outra, aquilo que tiver a mais na sua vida, que você acha, Deus fez, está demais. Não está demais. Está demais na sua vida, você transfere a vida do outro. Amém? É isso que Deus fará na sua vida. Então, com essa unção, com essa alegria, eu quero te convidar hoje, né? Você que já veio preparado com o seu dízimo, que você possa trazer aqui na frente e dizimar e ofertar aquilo que já estava proposto no seu coração, em nome de Jesus. Se já estiver preparado, pode vir aqui à frente. Orar, agradecer a Deus. Quero te convidar, né, através dessa palavra, você orar com muita fé, declarando, né, que vai transbordar na sua vida. Esse tempo de pouco, ou de limite, ou de escassez, é temporário, vai transbordar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoamos, ó Pai, todas as ofertas, todos os dízimos que foram depositados aqui no teu altar, na tua presença, e queremos, ó Pai querido, pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um, ó Pai, que tem clamado, que tem pedido, meu Deus amado, que está aqui desejando, necessitado, ó Pai, de um mover do Senhor em alguma área ou na área financeira. Pai, queremos declarar a abertura de portas, ó Deus, queremos declarar, meu Pai querido, a provisão do Senhor, meu Pai, para que o teu nome seja em todo o tempo glorificado e exaltado, Pai, por meio das manifestações do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse culto, ó Deus, que nós possamos continuar nessa semana debaixo da tua presença, debaixo da tua cobertura, que possamos, ó Deus, vivenciar essa palavra, fortaleça cada vida, cada coração, cada família aqui representada nessa noite, ó Deus, que possamos, ó Deus, continuar vivendo milagres durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um aplauso ao nosso Deus, Deus te abençoe. Nós temos cantina lá no fundo.